tem um túnel do tempo, desde o ano da fundação da igreja até os dias de hoje. Então, não deixe de passar lá embaixo sem visitar o túnel do tempo. O pessoal da decoração colocou umas fotos lá, né? Gente da antiga, gente da nova, tem lá as fotos, né, dos membros da igreja naqueles galhos lá. Então, gente, a decoração está de parabéns e vamos lá prestigiar, né? A gente às vezes ri com algumas fotos do passado, né? A gente olha e fala, Deus foi bom na minha vida, olha só como é que eu estou muito melhor hoje, né? Então, a gente também dá boas gargalhadas, ótimas memórias, né, de pessoas que não estão mais aqui conosco, seja porque hoje estão lá no céu com o nosso Senhor, ou já estão em outros ministérios também, mas a gente fica muito feliz em ver tantas boas memórias aqui da nossa igreja. Amém? 25 anos de aliança. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9, no versículo 15 em diante. Vamos estar falando sobre aliança, 25 anos da aliança que o Senhor tem feito com esta igreja, a Nova Vida aqui em Jardim Catarina. Claro que não se estende só aqui a nossa igreja, né, mas todo o povo de Deus reunido na terra. Mas como nós estamos aqui nesse mês de festa, vamos falar da aliança que o Senhor faz com cada um de nós e com o povo dele reunido aqui no Jardim Catarina. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Amém? A minha versão é a versão NVI, é a mesma que está aparecendo aqui no multimídia, e diz assim: por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Repita comigo, nova aliança. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Vamos orar. Pai querido e amado, muito obrigado, meu Deus, por mais um culto na tua casa, por mais um dia que o Senhor nos permitiu, Deus, chegar até aqui, respirando, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Neste momento, Senhor, pedimos ao teu Espírito Santo para nos conduzir na leitura e meditação da tua palavra. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, Pai, indo de encontro, Deus, aos anseios do nosso coração e revelando algo novo do Senhor para nós nesta noite. Que cada um de nós possa diminuir, ó Deus, para que o Senhor venha crescer, venha crescer, venha crescer em nossos corações e que hoje possamos entender a aliança que o Senhor tem com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre aliança, e falar de aliança é falar de compromisso, é falar de união, é falar de um pacto. Existem muitos tipos de aliança, né? O pastor estava aqui brincando comigo sobre a aliança do matrimônio, tem a aliança que os países e as nações fazem entre si, alianças empresariais, mas a aliança que nós vamos falar aqui é uma aliança muito mais importante, muito mais especial, muito mais sublime, que é a aliança que Deus faz com o seu povo. Você é povo de Deus, amém? O nosso Deus, ele é maravilhoso, e ele não só criou os seres humanos, criou a natureza, mas ele quer se relacionar com essa natureza. Nosso Deus, ele criou todas as coisas, mas ele continua preocupado, ele continua atento, ele continua olhando para tudo aquilo que Deus criou. Afinal, um pai é para cuidar dos seus filhos. E o nosso Deus, ele continua cuidando das nossas vidas. Ele quer se relacionar com cada uma das suas criaturas e chama cada um de nós para um relacionamento profundo, amoroso e restaurador. Ele nos chama para firmar conosco uma aliança, um compromisso, um pacto. E ele tem chamado esse povo aqui do Jardim Catarina há 25 anos para esta aliança. Hoje, no dia 3, o dia da fundação dessa igreja, estamos aqui celebrando e comemorando, festejando com muita alegria 25 anos dessa aliança que Deus fez através desta igreja aqui no Catarina. Somos gratos a Deus por toda a nossa trajetória até aqui. E também já agradecemos e cremos que muitas coisas mais Ele tem a derramar sobre as nossas vidas.
muitas histórias, muitas vitórias, muitas bênçãos ainda sobre esta igreja. Tudo para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus. E é importante falar que o reino de Deus, o povo de Deus, ele é muito maior que a igreja de Nova Vida em Jardim Catarina. Ele é muito maior, o reino de Deus é muito maior do que qualquer denominação, do que qualquer igreja. Nós somos parte de um grande corpo. Tudo que a gente for falar aqui hoje sobre a aliança não se aplica somente a nós, mas todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, independente de onde ele esteja, de que igreja ele esteja, de que lugar ele esteja. A aliança que nós vamos falar aqui, ela não é só específica aqui para o povo da Igreja Nova Vida em Jardim Catarina, mas ela se estende a todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, independente da língua, da raça, cor, nação. O reino de Deus é muito maior. Entretanto, essa aliança num dia nos alcançou, através desta igreja aqui, que tem sido um instrumento de bênção, um instrumento onde Deus tem operado maravilhas, milagres, salvação nas famílias aqui deste bairro. Estamos festejando tudo isso e muito mais. O Senhor, Ele ainda vai continuar avançando o seu reino aqui na terra, e Ele continua contando com o povo desta igreja, porque o Senhor, Ele escolheu se revelar pela sua palavra, mas também Ele conta com cada um de nós. Conta com o nosso testemunho para esse mundo lá fora, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, daquilo que Deus faz e pode fazer na vida daqueles que ainda não experimentaram esse grande amor do Senhor. Deus chamou a igreja para ir por todo mundo e pregar o Evangelho, para ir lá no seu trabalho e testemunhar do poder de Deus, para lá dentro da sua família, os nossos familiares perceberem e encontrarem a Jesus através das nossas vidas. Ele quer usar você. Ele tem usado essa igreja, não essa igreja física, mas as pessoas que compõem esta igreja há 25 anos. E hoje você está aqui, fazendo parte desses 25 anos. Não importa se você está lá desde a fundação, ou se você às vezes chegou aqui ontem, às vezes você que está hoje aqui nos visitando, mas você faz parte dessa história, faz parte dessa igreja de Nova Vida, esse instrumento que o Senhor tem usado, não porque somos bons, claro que não, mas porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos coloca de pé, é o Senhor quem nos capacita a continuar avançando. E Ele quer usar cada um de nós. A gente celebra 25 anos de história, glória a Deus por isso, mas sempre com o olho no futuro, porque aqui ainda estamos de passagem, meus irmãos. Nosso final não é aqui, não acaba nos 25 anos, mas até o momento em que o Senhor nos permitir estar nesta terra, precisamos continuar firmes nesta aliança. Eu botei como tema 25 anos de aliança, só que esse número vai subindo, vai aumentando. Talvez você tenha menos do que 25 anos de aliança com o Senhor. Talvez você já tenha mais, já tenha 40, 50, 60 anos, eu não sei. 25 anos de aliança com essa igreja aqui que começou. Mas temos sempre que lembrar que o reino de Deus, ele ultrapassa as histórias desta igreja específica de qualquer outra, ultrapassa essas paredes, porque o reino de Deus continua avançando. E Deus conta comigo e com você. Amém? Mas eu queria falar da primeira aliança. A primeira aliança, nós lemos aqui lá em Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 5, que Cristo ele é mediador de uma nova aliança, porque antes dessa nova aliança, começou como uma primeira aliança. O plano de redenção do Senhor tinha a primeira aliança e a nova aliança. A gente vai chegar lá na nova, mas temos que começar do começo, não é verdade? Na primeira aliança. Logo assim que Deus formou o homem, Ele firmou uma aliança com o seu povo. Lá no livro de Gênesis, nós podemos ler o relato da criação, o relato dessa aliança que Deus fez com Adão, representando ali toda a humanidade. Nesta aliança, os seres humanos deveriam confiar na soberania de Deus e obedecê-lo, principalmente quanto à proibição, de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente conhece essa história. O homem trabalharia no jardim, iria se multiplicar e dominar sobre toda a criação.
E com os benefícios dessa aliança, o ser humano teria uma comunhão perfeita com Deus. Gênesis nos conta que o Senhor passeava pelo jardim. Olha que privilégio. O homem também seria imortal, ou seja, ele não iria passar pela morte. E também participaria da criação, dando os nomes a cada animal. Mas Adão quebrou essa aliança com Deus. O pecado entrou na humanidade e trazendo como consequência a separação do ser humano pecador de um Deus santo. A morte espiritual, que é essa separação, é esse afastamento que o ser humano pode experimentar longe do Senhor. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele refez essa aliança. Em outros momentos da história, Deus, ele é tão bom, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente ainda virando as costas para Deus, ele continuou buscando novas alianças, renovando a aliança com o seu povo, para que todos nós fôssemos salvos, para que todos nós pudéssemos ter essa oportunidade de nos reconciliarmos com o nosso Senhor Jesus. Aquela aliança quebrada lá no Éden, ela foi sendo restaurada. O Senhor foi intervindo na história para que todo ser humano possa ter a chance de se render e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Foi assim também com Noé, onde Deus firma ali uma aliança com Noé para preservar a humanidade. Lá no dilúvio, nós conhecemos essa história também, onde a iniquidade, a maldade tinha se espalhado de uma tal forma que o Senhor vem desfazer tudo isso, mas preserva Noé, porque Noé andava com Deus. Deus, ele é tão maravilhoso. Noé não era perfeito, gente. Noé também tinha os seus pecados, como eu e você. Noé também tinha as suas falhas, as suas dificuldades. Mas em tudo ele andava com Deus. Ele podia seguir os padrões da época dele, mas não, ele andava com Deus. Ele podia seguir a sabedoria desse mundo, mas não, ele andava com Deus. Ele podia querer fazer na força do braço dele, mas não, ele andava com Deus. E por isso o Senhor poupou a Noé. Noé foi considerado justo aos olhos do Senhor. E ele chama Noé para uma nova missão, para uma nova aliança. E assim Noé e sua família foi preservada em meio a uma geração corrupta e imersa na maldade. Noé andava com Deus e graças a isso, ele e toda a sua família foi salvo naquela arca. E não parou por aí não. A aliança continuou sendo renovada com Abraão. O Senhor faz uma grande promessa a Abraão. Abraão já estava bem idosinho. A sua mulher não podia ter filhos. Mas Deus faz uma promessa, que a partir dele faria um povo separado para o Senhor, uma grande nação dedicada a Deus. Parece loucura e realmente é. Como que um casal já idoso, uma mulher estéril podia gerar filhos? Pela lógica humana, alguém conhece algum jeito? Não, não tem, gente. Mas para o Deus Todo-Poderoso não há impossíveis, não há barreiras. Ele faz um milagre. Nosso Deus é um Deus de milagres. Estamos aqui há 25 anos testemunhando milagres. Se a gente for perguntar para cada um dos nossos irmãos aqui, o Senhor faz milagres. Faz ou não faz, igreja? A gente viu aqui no mês passado, retrasado, não lembro, irmãs aqui testemunhando aquilo que Deus continua fazendo, porque Ele foi com Abraão, mas Ele é com cada um de nós. As promessas do Senhor, elas continuam se renovando. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica extremamente feliz, porque o Senhor continua honrando com fidelidade as promessas que Ele fez para cada um de nós. Assim como foi com Abraão. E nós lemos na Bíblia o relato que de fato de Abraão saiu uma grande nação. Um filho veio, o impossível aconteceu. A estéril gerou filhos. Aquilo que não podia se fez possível, porque Deus intervém.
E quando Deus age, ninguém pode impedir. E a aliança, o Senhor continuou renovando essa aliança. Foi assim também com Moisés, onde Deus manifestou o seu povo, a sua vontade, o seu caráter através das leis que ele deu a Moisés, firmando assim uma nova aliança, mostrando o caminho. Deus se revelou ao povo dizendo: é isso que eu quero, é assim que o meu povo tem que andar, é assim que eu desejo para o meu povo, sempre visando a glória dele, mas também um cuidado com cada um de nós, uma proteção com cada um de nós. E através das leis, a gente vai entendendo isso, esse cuidado, esse carinho, vai entendendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. E é assim, deixou registrado na palavra do Senhor, para que nós pudéssemos entender qual é a vontade de Deus. Tem crente tentando entender a vontade de Deus, mas continua com a Bíblia fechada. Como? Não vai entender, irmão. Porque a vontade do Senhor está aqui. É a palavra revelada. O que Ele queria mostrar, já mostrou, está aqui. É claro que o Senhor continua falando aos nossos corações. O Espírito Santo continua ministrando aos nossos corações hoje. Nós cremos que o Senhor continua derramando dons e continua falando com cada um de nós. Mas sempre de acordo com a palavra. Sempre de acordo com a palavra, sempre pautado na palavra, porque o nosso Deus não se contradiz, não muda de ideia. Se está na palavra, porque o Senhor assim quis deixar para nós, e precisamos seguir a lei do Senhor, precisamos seguir a palavra do Senhor, porque isso redunda em bênção nas nossas vidas. Isso redunda em salvação para as nossas vidas, a salvação da nossa família. Deus nos chamou para andar em obediência, e por isso Ele manifestou a sua vontade. Assim também foi com Davi. Deus levantou esse homem para que dele formasse uma família, uma descendência de onde viria o Salvador. Afinal, o nosso Jesus, Ele é a raiz de Davi. Ele é da linhagem de Davi, então Ele levanta uma família para que de lá pudesse gerar o Salvador. Essa nova aliança, a aliança perfeita. A primeira aliança, ela é imperfeita, porque ela só apontava para aquilo que viria através de Jesus Cristo. Ela só mostrava para cada um de nós, para a humanidade, fala: se Deus deixasse por nossa conta, a gente estaria perdido, para mostrar a nossa incapacidade, para mostrar que a salvação não vem de nós, mas vem de Deus. E Deus ali, Ele vai firmando essa aliança, e repetidamente o povo de Deus vem quebrando a aliança. Deus estabelece a aliança e Adão quebrou. Ele estabelece a aliança e o povo de Deus continua quebrando essa aliança, porque nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Para mostrar a nossa incapacidade, para mostrar a nossa limitação, para a gente entender que a nossa dependência é do Senhor, que nós nada podemos, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. E essa aliança vem para mostrar não só a nossa incapacidade, mas também vem para mostrar o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é misericordioso. Quando você firma um contrato com alguém e uma das partes quebra uma cláusula desse contrato, o que acontece? O contrato é desfeito, ele já não tem mais validade. Quando alguém quebra um contrato, ele já perde a sua validade. E os seres humanos repetidamente foram quebrando a aliança com o Senhor, o compromisso com o Senhor. Deus podia simplesmente: é isso que vocês querem? Ficar longe de mim? Então tá, vão todos para o inferno. Ele podia fazer isso, afinal nós quebramos o contrato com Ele. Mas Ele é tão amoroso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, Ele é tão generoso, que Ele veio repetidamente, com todo o amor e paciência, falando: meu povo, eu quero renovar a aliança com vocês. Eu quero dar uma nova chance. Isso não só com o povo lá do passado, não. Quantas vezes a gente se enxerga nesse lugar, quantas vezes a gente quebra a aliança com o Senhor, mas Ele vem falar: meu filho, minha filha, se você se arrepender dos seus pecados, se você se achegar a mim com o coração quebrantado,
eu vou perdoar você, eu vou dar uma nova chance para você, eu vou dar uma nova oportunidade, vou renovar a aliança quebrada, para que você possa desfrutar da minha presença. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso, gente. Isso é o perdão que o Senhor nos concede. Perdão dos nossos pecados. Perdão de todas as vezes que nós ofendemos a Ele. A gente merece? É claro que não. Mas Ele é tão maravilhoso. Ele é tão bondoso. Ele nos ama tanto que Ele nos dá uma nova chance. É claro que isso não vai durar para sempre. É claro que tem uma hora em que não dá mais tempo, não haverá mais tempo. Quando, Alan? Ou quando nós morremos, onde o nosso tempo aqui se esgota. Ou quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor, para buscar aqueles, assim como aquelas virgens prudentes estavam com a lamparina acesa e cheio de azeite, esperando o noivo. O Senhor quer isso de nós, mas precisamos renovar as nossas alianças com o Senhor. Em todas essas alianças, vemos que o homem não pode salvar a si mesmo, e vemos que Deus é rico e misericordiosa, e permaneceu fiel em todas as gerações. Deus já quebrou uma promessa? Nunca. Deus já falhou alguma vez? Nunca. Deus foi injusto alguma vez? Jamais. E esse é o Deus que nós servimos, um Deus justo e fiel. A primeira aliança era para nos mostrar a nossa fraqueza, mas não parou aí não. Depois da primeira aliança, veio uma nova aliança, uma aliança em definitivo, porque não foi feita por homens, mas foi feita pelo Filho de Deus. Assim como lemos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa de herança eterna. Deus nos criou para desfrutar da perfeita presença do Senhor, assim como Adão lá no jardim. Mas nós abdicamos disso, nós trocamos isso por desejos deste mundo, nós trocamos isso pelo pecado. Mas o Senhor é tão bom que Ele envia a Cristo para fazer o que o ser humano não pode fazer, que é derramar a sua vida em favor dos outros. Queria que você abrisse comigo lá em Ezequiel, no capítulo 36. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, a partir do versículo 26 em diante. Cristo veio, enquanto você vai abrindo aí eu vou falando, você vai me escutando aí. Cristo veio, se entregou por nós, morreu numa cruz, consumou a obra de salvação no Calvário, para que eu e você, aqueles que nos assistem em casa também, pudéssemos ter uma nova chance. E lá em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 26 em diante, diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. A nova aliança consumada na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo, nos possibilita a ser uma nova criatura, a receber um novo coração e a também ser a habitação do Espírito Santo de Deus. O crente consegue vencer o pecado? Sim, porque a gente não vai na nossa força, mas na força do Espírito Santo. Se a gente ficasse solto à deriva, nós não iríamos conseguir. Mas é o Espírito Santo quem nos fortalece. Graças ao sacrifício de Cristo, Deus derramou a sua graça e nos tornou a habitação do Espírito Santo. Ele nos deu um novo coração, Ele colocou o seu Espírito em nós, para que pudéssemos seguir adiante, para que pudéssemos vencer as barreiras, para que pudéssemos enfrentar o pecado, não na nossa força, mas na força do Espírito Santo.
E essa é a nova aliança que o Senhor tem para cada um de nós. Uma aliança garantida por Cristo. Uma aliança que, graças ao Espírito Santo, nós podemos manter e continuar honrando dia após dia. Tem um dia em que o Senhor nos cerca de uma tal maneira que a gente não tem outra reação a senão render a nossa vida ao Senhor. A reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é soberano e que sem Ele não dá para viver. Mas a gente reafirma essa escolha todos os dias. Tem uma música do Thales Roberto que fala que todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chamam, e todo dia precisamos escolher a Deus. Escolher ser amigo de Deus, a caminhar com Cristo todo dia, honrando essa aliança que Ele fez para nós, a nova aliança do qual Cristo é o mediador e o Espírito Santo é a garantia. É o Espírito Santo agindo em nós, trabalhando em nós, que vai garantir que nós possamos honrar esta aliança firmada com o Senhor. Aquele que crê no Senhor com todo o seu coração, confessará que Jesus é o Senhor, e Deus será fiel com ele. Ele será parte do corpo de Cristo e fará parte desta aliança que Deus tem com o seu povo. Ao longo desses 25 anos, quantas e quantas pessoas foram alcançadas por esse amor? Quantas e quantas pessoas nós pudemos acompanhar e ver a transformação que o Espírito Santo fez? Famílias transformadas, pessoas que chegavam aqui de um jeito, meu Deus, mas como o Senhor foi bom, como o Senhor restaurou, como o Senhor tem renovado, como a graça dele tem alcançado famílias aqui neste bairro e para fora deste bairro. Graças a irmãos e irmãs que se mantêm fiel a esta nova aliança, graças a irmãos e irmãs que não têm olhado para as circunstâncias, mas têm avançado. Graças a irmãos e irmãs que na força do Espírito Santo continuam caminhando dia após dia na direção que o Senhor tem colocado. Graças a Deus pela fidelidade do seu povo, graças a Deus pela fidelidade do povo dele aqui no Jardim Catarina, aqui nesta igreja, que tem se esforçado, que tem buscado, que tem se entregado nas mãos do Senhor. E o Senhor, como Ele é fiel, tem cumprido a sua promessa, e nós temos testemunhado as maravilhas que o Senhor tem feito. E não só essa aliança nos alcança, mas Deus, Ele é tão bom que Ele nos torna ministros desta aliança, para que outras vidas sejam alcançadas pelo poder do nosso Salvador. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, precisa vir, não, vou abrir aqui rapidinho. Diz que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Não daquela antiga aliança que era imperfeita, mas da nova aliança, cujo Espírito Santo é o penhor, é o garantidor, é quem nos ajuda a honrar esse compromisso, esse pacto, esta aliança. Aqueles que desfrutam, aqui na terra a gente consegue desfrutar de algumas formas de alianças que são maravilhosas. Quantos casais aqui da nossa igreja, que claro, com a graça e misericórdia do Senhor, com a ação do Espírito Santo, conseguem testemunhar um casamento, a união entre um homem e uma mulher. Claro, tem os seus defeitos, tem os seus atritos, mas que é maravilhosa. Quantos casais têm testemunhado isso? Quantos têm testemunhado relações de amizade, alianças de amizade? Tem amigos aqui que são mais chegados que irmãos, não é verdade? A gente não experimenta isso. Aliança entre pais e filhos. Como é maravilhoso a gente perceber isso. A gente já sente um gostinho disso tudo aqui e agora. Mas a melhor aliança de todas é aquela que Deus faz conosco. Faz comigo e faz com você.
a aliança que Deus tem com o seu povo, do qual Cristo é o mediador desta nova aliança, e o Espírito Santo é quem nos ajuda a cumprir esta aliança. Meu irmão, minha irmã, são 25 anos de aliança, de um povo que tem estado fiel. Lutas, muitas. Nós estamos vencendo mais uma aqui, que foi esse rebaixamento, e tantas outras temos a vencer. Lutas, temos sim. Quantos familiares nossos hoje ainda não estão na presença do Senhor? E nós estamos lutando em oração, em testemunho da palavra, para que o Senhor possa alcançar a vida dos nossos familiares. Quantas lutas contra a enfermidade nós temos atuado, nós temos colocado na mão do Senhor. Quantas lutas, mas elas não nos paralisam, elas não paralisam essa igreja, porque quem leva essa igreja adiante é o Senhor, quem capacita essa igreja a ir adiante é o Senhor, quem renova a nossa fé é o Senhor. Foi assim há 25 anos e vai continuar, vai avançar, vai ir além, porque o Senhor tem sempre mais. Eu não sei em quantos anos você tem testemunhado desse amor, esse cuidado, esse carinho do Senhor conosco aqui. Ou talvez você esteja nos visitando, de outra igreja, de outra denominação. Glória a Deus, Deus também está trabalhando lá. O importante é nós continuarmos fiéis. O importante é nós continuarmos com a nossa vida no altar do Senhor, com o nosso coração cheio dEle. Essa oração que nós fizemos aqui, antes de começar essa palavra, Deus, que nós possamos diminuir e o Senhor crescer. Foi a oração que João Batista fez. Jesus testemunhou, falou, João Batista, dos nascidos de mulher, ele foi o maior, não foi isso que o próprio Jesus disse? E qual foi a oração desse homem de Deus? Que eu venha diminuir, para que o Senhor venha crescer. E que essa possa ser a nossa oração todos os dias. Possamos, assim como Noé, andar com Deus, assim como Davi, ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, e buscar, assim como Abraão, um homem de fé, o pai da fé, como diz a Escritura, possamos caminhar adiante, para mais 25, 50, seja lá quantos anos o Senhor tem para mim e para você. Firmes nessa aliança. Com nossa fé enraizada nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel, Ele não falha, Ele jamais falhou nesses 25 anos, e Ele não vai falhar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E precisamos caminhar com fé, nessa certeza, nessa convicção de que o Senhor continua no controle, de que o Senhor continua nos sustentando. As lutas vão vir e que elas venham, porque com o Senhor nós vamos vencer cada uma delas. Nós vamos crescer em cada uma delas e nós vamos perseverar até o fim, honrando a aliança que o Senhor tem com cada um de nós. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. A conclusão dessa mensagem é que o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança, um Deus de compromisso. E é isso que nós vamos cantar agora nesse momento. É isso que nós vamos orar. E eu não podia... Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu não posso terminar essa mensagem que fala da aliança que o Senhor faz com cada um de nós, com cada um daquele que crê que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele está no controle das nossas vidas. Eu não posso deixar de dar essa oportunidade. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, se o Espírito Santo te constrangeu, se o Espírito Santo está fazendo algo queimar dentro do seu coração, se Ele está te chamando para firmar esta aliança com Ele, se Ele está te chamando para renovar esta aliança com Ele, se Ele está falando, meu filho, hoje é dia de firmar uma aliança comigo, eu queria orar junto com você. Eu queria orar junto com você, porque nesses 25 anos, temos experimentado dessa aliança, dessa união com o Senhor,
desse compromisso com Ele, que começa quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos rendemos na presença dEle, quando nós falamos: Deus, eu não quero outro caminho que não seja estar na Tua presença, todos os dias, não indo somente num culto para me sentir melhor, não escutando louvor para sentir, não, um compromisso, uma aliança, um pacto. E eu quero saber, quero identificar você. Se você quer firmar essa aliança hoje com o Senhor, pode fazer um sinalzinho assim com a mão. Se você quer firmar essa aliança com Cristo como Salvador, único e suficiente da sua vida. Ou se por um momento você já fez essa aliança, mas deixou ela de lado, e hoje quer retomar, e hoje quer fortalecer, eu quero orar com você também. Tem alguém aqui nesta noite que quer firmar essa aliança com Cristo? Que quer renovar se essa aliança algum dia se perdeu? Para a gente orar junto, para a gente caminhar junto, por mais 25